Queremos que você também participe do nosso culto. Por isso, mande orações, pedidos, agradecimentos. Você também pode gravar aquela música especial e nos mandar em áudio pelo WhatsApp no número 33 991 91 6843. Bom culto. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai amado, Pai querido, nesta noite estamos em nossas casas, de joelho neste momento, para te glorificar e te dizer que só o Senhor pode nos defender de todo mal, toda angústia, decepção, tristeza, que nos ocorre nos últimos dias. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amado Pai, nós te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem nos dado até agora. Peço que continue nos abençoando e protegendo de todo mal. Abençoe também, Senhor, nossa família, os nossos amigos, nossos inimigos, os hospitalizados, os presidiários, os nossos governantes a nível municipal, estadual e federal. Abençoa, Senhor, todos os países. Peço, Senhor, por toda a nossa igreja e pelos seus projetos. Peço perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você pedisse mais de verdade. Para isso eu queria que você se colocasse em pé nesse momento, porque Jesus está aqui, o mesmo Jesus poderoso que fazia milagres no Novo Testamento, nos Evangelhos, e Ele está aqui diante de você, e você vai fazer esse pedido, esse clamor para Ele agora. Você vai dizer: Senhor, eu tenho algo em mim que precisa ser curado. Pode ser um problema físico, um problema de relacionamentos, pode ser um problema espiritual, mas Ele pode. Vamos juntos dizer para o Senhor: me cura, Senhor, me cura. Não duvide do seu poder. Veja, através dessas histórias, o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que têm fé e acreditam no seu nome. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Agarre no seu manto agora. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos. Põe teu barro curador. Chama agora o meu nome. Me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor.
que você sinta o toque de Jesus agora na sua vida. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Olá, meus irmãos e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Malacacheta. Aqui quem fala é o pastor Maurecino, distrito do Viriato, e é um grande prazer falar com vocês nesta tarde e trazer um pouco de conforto ao seu coração. Nós estamos vivendo em tempos muito incertos. Em todos os lugares que ouviram, impressos, nas notícias ou nas mídias sociais, todo mundo está falando sobre essa pandemia que tem assolado o mundo. Os medos estão aumentando no mundo inteiro. Pessoas que nunca se sentiram ansiosas antes são subitamente sobrecarregadas de preocupação e não têm certeza do que fazer a seguir. As escolas, igrejas estão fechadas, as viagens são proibidas, eventos são cancelados, as portas estão fechadas da maioria das casas, as pessoas estão armazenando desinfetante para as mãos e papel higiênico. Eu entendo desinfetante para as mãos, mas o papel higiênico... As pessoas fazem coisas imprevisíveis, não é? Quando são motivadas pelo medo e pela incerteza. Nesses tempos de incerteza, a Bíblia nos garante que existem algumas verdades que podemos conhecer com certeza. A igreja primitiva não era estranha a pragas, epidemias e histeria em massa. Elas experimentaram seu quinhão de incertezas e pânico. Assim, em 1 João, no capítulo 5, do versículo 13 ao 20, o apóstolo João direciona a atenção dos crentes para 5 coisas que nós podemos ter clareza, ter certeza na nossa fé, mesmo em tempos incertos como os que nós estamos vivendo. 5 verdades que não podem ser negadas e nunca mudarão. Dado o clima atual do medo e incerteza, eu pensei que hoje seria um bom dia para focar nas coisas que podemos ter certeza. Se você tem uma Bíblia ou um aplicativo no telefone, sinta-se à vontade para acompanhar em 1 João 5, do versículo 13 ao 20. 1 João nos diz que podemos ter certeza, convicção sobre 5 promessas. A primeira delas, João diz, falando da promessa, né? Escrevi isto para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Isso está no versículo 13. E como crentes em Cristo, nós podemos saber que temos a vida eterna. Deus registrou em sua palavra a oferta de vida eterna a todos que creem em Jesus. Esta é a promessa de Deus e podemos contar com ela. Ouça apenas alguns dos versículos da Bíblia que falam sobre essa certeza, né? Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João 5,24. Outro texto nos diz, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. O mesmo Evangelho, no capítulo 6, versículo 47. A palavra de Deus nos mostra que o pecado ele tem um preço. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. A vida é cheia de decepções e promessas vazias, mas a vida eterna com Jesus não será uma delas. Em tempos de confusão, em tempos de medo, em tempos de incerteza, a primeira verdade da qual podemos ter certeza é a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Em seguida, João continua nos dizendo que também podemos ter certeza sobre nossas orações, sobre nossas preces, nossas petições. No versículo seguinte, por exemplo, ele diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Maravilhoso isso, não é? Temos a certeza de que Deus está atento às nossas orações. Agora, mais do que nunca, os cristãos deveriam responder não em pânico, mas em oração. Temos muito que orar. Precisamos orar pelos líderes médicos, precisamos orar pelos tomadores de decisões, precisamos orar pelos governantes ao redor do mundo, precisamos orar pelas pessoas que já estão afetadas por esse vírus, precisamos orar por aqueles que são especialmente vulneráveis, os idosos, aqueles que já estão doentes ou têm dificuldades
ou deficiências imunológicas. Em tempos de incerteza, é tão essencial que os cristãos escolham a oração em vez do pânico. E quando oramos, podemos ter a certeza de que Deus está atento, de que Ele está nos ouvindo. Sabemos que Ele nos ouve. Agora, na minha experiência, nem sempre entendo o que pedimos, não é? Eu até sei que há 4 respostas diferentes que Deus dará sobre as nossas orações. Nós temos que ter a confiança de que Deus trabalha no tempo dele e tudo é feito de acordo com a sua vontade. Se a solicitação estiver errada, Deus diz não. Se o tempo estiver errado, Deus diz espere mais um pouco. Se você estiver errado, Deus diz cresça, amadureça na fé. Mas se a solicitação for certa, o momento certo, e se você estiver certo, Deus diz vá, continue. Então, como nós podemos garantir que está tudo certo? Bem, João responde isso para nós. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, teremos os nossos pedidos respondidos por ele. Ora, de acordo com a vontade de Deus, e você pode orar com confiança, ele te ouvirá. É somente você conhecer a sua vontade através da sua palavra e terá certeza que Deus te ouvirá. A oração não é sobre fazer minha ou a sua vontade no céu, é fazer a vontade de Deus sobre a terra. Uma grande escritora americana, ela disse certa vez que a oração, ela não faz o céu baixar até nós, mas ela nos eleva até ele. Deus sempre diz sim, quando nossos pedidos estão alinhados com seus desejos. Para orar efetivamente e com eficácia, então nós precisamos determinar a vontade de Deus na nossa vida. E para isso, nós precisamos abrir as nossas Bíblias, tomar posse do conhecimento que temos em mãos. A maior parte da vontade de Deus já está apresentada nas páginas das Escrituras Sagradas. Então, meus amigos e irmãos, transforme os mandamentos da palavra de Deus em pedidos. Faça suas orações encontradas na palavra de Deus. Ore, clame pelas promessas dele, para ele. Ao usar as Escrituras como base para a sua vida de oração, você terá certeza de orar de uma maneira que honre a Deus e então poderá saber que sua resposta será sim. Portanto, podemos ter certeza sobre nossa promessa, podemos ter certeza sobre nossas orações e terceiro, podemos ter certeza sobre nossa proteção. A terceira realidade que podemos ter é a certeza da nossa proteção. João continua dizendo no versículo 18 do capítulo 5, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Nós somos protegidos por esse Deus poderoso, por esse Deus maravilhoso. Agora, João não está dizendo que os cristãos não pecam. De fato, ele diz isso em outros capítulos. No primeiro capítulo, né, ele diz que quem alega não pecar é covil. Ficamos aquém, como todo mundo. Você não precisa ser cristão por muito tempo para descobrir isso. Em vez disso, o que ele está dizendo é que, como cristãos, nós temos um protetor que nos mantém seguros. O Filho de Deus nos protege. Amém? E, novamente, João não está sugerindo que Jesus sempre nos protegerá ou nos livrará de danos físicos, doenças ou ruínas financeiras ou problemas relacionais. Antes, Jesus nos protege do dano espiritual do maligno. A Bíblia nos diz que nós temos um inimigo, um adversário chamado Satanás, o diabo maligno. Toda a Escritura, o diabo é apresentado por essa figura, por uma serpente mortal, um leão feroz e até um dragão de várias cabeças, podemos dizer assim, né? De forma assustadora, esse inimigo tem nos afastado da presença de Deus, tem levado à queda os nossos primeiros pais. Ele os convenceu a quebrar a única regra que Deus deu, fazendo a fruta parecer, soar como algo tão tentador. Isso é o que Satanás faz. Ele usa todos os meios à sua disposição para atrair o crente ao pecado, na esperança de sabotar a sua salvação. E a verdade é que às vezes nós caímos nos planos dele. Nós pecamos, nós temos uma natureza pecaminosa, mas João
está nos assegurando que Jesus é maior e mais forte que Satanás. Quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele lavou todos os nossos pecados e nós somos libertos, fomos salvos pela Sua graça, estamos sendo salvos cada dia. Cristo nos libertou do pecado e de Satanás. Portanto, mesmo que ainda erramos com bastante frequência, a vitória final é e sempre será nossa em Cristo Jesus. Portanto, meus amigos, nós podemos ter a certeza sobre nossa promessa, sobre nossas orações, sobre nossa proteção e, em quarto lugar, podemos ter certeza sobre nosso lugar. João diz no versículo 19 o seguinte: sabemos que somos filhos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Você e eu ocupamos uma posição preciosa, um lugar inestimável na família eterna de Deus. Isso não é maravilhoso? Não é incrível? Deus quer uma família e Ele criou você para fazer parte dela. A Bíblia inteira é a história de Deus construindo uma família que o amará e o honrará e reinará com Ele para todo sempre. A Bíblia diz: por causa do seu amor, Deus já havia decidido nos tornar seus próprios filhos por meio de Jesus Cristo. Era isso que Ele queria e é isso que o agrada. Está em Efésios 1, versículo 5. Quando depositamos nossa fé em Jesus, Deus se torna nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos. Outros crentes se tornam nossos irmãos e irmãs e a igreja se torna nossa família espiritual. Os cristãos não são apenas chamados a acreditar, também somos chamados a pertencer. Não estamos destinados a viver vidas de um guarda solitário. Ao contrário, somos criados para a comunhão e para a comunidade. Fazer parte da família de Deus tem tudo a ver com união, porque nós rimos juntos, choramos juntos, sonhamos juntos, sofremos juntos. De fato, a Bíblia diz que os cristãos são reunidos, unidos, construídos. Somos membros, herdeiros do reino de Deus. Há muita unidade na família de Deus. E olha que coisa interessante, foi preciso um vírus para tentar impedir a comunidade, a comunhão, a intimidade, mas mesmo sendo impedidos de congregar-nos no templo, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, temos o privilégio de usar os meios sociais para nos conectarmos com Deus e fortalecer a fé uns dos outros. Meus amigos, outra promessa e última que João nos apresenta é a certeza de quem é o nosso príncipe. João encerra a sua carta com essas palavras. No versículo 20, ele diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que coisa interessante. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra traduzida aqui como verdadeiro ou real significa no original em oposição a uma cópia e o autêntico em oposição a uma imitação, segundo o comentário bíblico Wisby. Jesus é a verdadeira luz, o verdadeiro pão, a verdadeira videira e a própria verdade. Ele é o original. Todo o resto é uma cópia. Ele é o único que é autêntico. Todo o resto é apenas uma imitação. Em suma, Jesus é real. E isso é tudo o que realmente importa. Isaías chama Jesus de príncipe da paz. Isaías 9, por exemplo, diz isso. Quando você conhece Jesus e sabe que Ele ama você e o ama, pode experimentar uma paz que ultrapasse todo entendimento. Mesmo no meio de uma pandemia global, estamos vivendo tempos incertos, mas em João 5, a Bíblia nos apresenta essas verdades que resistem ao teste do tempo e que podemos ter essa certeza. Podemos ter certeza sobre nossa promessa, nossas orações, nossa proteção, ou nosso protetor, né? Nosso lugar e nosso príncipe. Portanto, quando você se sentir sobrecarregado, preocupado ou ansioso, lembre-se dessas 5 certezas. Refugie-se nele. Você pode saber que você tem a vida eterna. Você pode saber que suas orações são ouvidas por Deus. Você pode saber que você foi vacinado contra o pecado e contra Satanás. Você pode saber que você é um filho, uma filha de Deus.
e você pode conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Deus verdadeiro e Salvador da sua alma. Para aqueles que, por acaso, talvez ainda não conheçam a Jesus a fundo, eu gostaria de apresentá-los a você. E eu gostaria que você abrisse o seu coração neste momento e permitisse que a graça de Deus te alcançasse. Procure a Igreja Adventista mais próxima de você assim que essa pandemia passar, ou acesse as nossas mídias sociais, a Rede Novo Tempo está disponível aí em todas as redes sociais para que você possa assistir mensagens de esperança que possa confortar o seu coração. E se você quiser conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, procure algum membro da Igreja Adventista aí de Malacaxita ou de alguma cidade próxima a você, para que você tenha o privilégio de conhecer a verdade que salva, o Deus que liberta, o Deus que protege, e o seu coração tenha a paz, a certeza de que você não está sozinho, não está sozinha em meio a uma crise, a uma pandemia global. Deus está no controle e é Ele que nos protege. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço, Pastor Maurecino e da sua família aqui em Teoflotone.